Olá, bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Conexão e hoje nós vamos falar sobre o tema a influência do bem nas redes sociais. E falando de bem, eu trouxe duas pessoas de bem hoje aqui, com muito orgulho, muita honra, a Lara Dávila. Seja bem-vinda, Lara, criadora de conteúdo, empresária, comunicadora, ajuda tantas pessoas, se conecta com o mundo todo, né, Lara? Seja bem-vinda. Obrigada, Ramon. Estamos também aqui com a Carol Sodré, essa celebridade. Carol é historiadora maravilhosa, também influencia tão positivamente as pessoas no Brasil todo. Carol é mestre em história afro-brasileira. E Carol, é um prazer enorme participar com você desse momento aqui. Seja bem-vinda também. Obrigada, é uma honra. Eu sei que você defende tantas causas bonitas que agregam tanto à sociedade, faz tão bem isso. E eu amo a sua forma de tratar com amor esses temas. Eu percebo que você é empática e você escolhe o caminho do amor para falar sobre amor, o caminho da compreensão, da empatia, do altruísmo para levar a mensagem que é importante como fator de transformação social. Queria que Sim. você falasse um pouco sobre isso, como você se sente sendo esse instrumento, né, esse recurso de transformação social pelas redes sociais. Legal. Olha, é um eterno dilema, né? Porque quando a gente fala sobre assuntos difíceis, é desafiador tornar leve, tornar empático, tornar doce de alguma forma, mas ao mesmo tempo, eu, Carol, não estaria conectada com a minha essência, com a minha verdade, se eu trouxesse esses assuntos de forma ainda mais pesada. Qual é o meu racional por trás disso? E isso até quando eu estava lá em sala de aula, quando eu dava aula de história, eu pensava, caramba, às vezes esse jovem, esse adolescente já passa pelas coisas que a gente está teorizando, e se eu trouxer para ele com esse peso, com essa coisa de a cada não sei quantos minutos uma pessoa X sabe? É, a pessoa não ia me ouvir. Porque a nossa primeira reação quando a gente escuta algo difícil, quando a gente é confrontado, é a gente se afastar, é a gente negar aquilo, a gente entra numa posição de defesa, num modo de defesa. E eu fui percebendo ali em sala de aula, com o tempo, que quando você fala de uma forma amena, quando você traz exemplos reais, quando você traz sorrisos em meio, faz pausas com sorrisos em meio a assuntos difíceis, esse assunto ele assimila melhor na cabeça das pessoas. E a partir disso, os meus alunos me provocavam muito. Ai, vai para as redes sociais, fala dessa forma. Eu ficava, será? Será que as pessoas vão entender essa minha linguagem? Porque também eu entendo a importância da gente ser combativo. E eu admiro muito quem consegue ser e quem consegue se manter íntegro com isso. Isso me faz mal. Então não seria real comigo. Se eu fosse Interessante. combativa, se eu fosse pro embate nas redes sociais, eu só iria adoecer, né? Então eu fiquei nesse dilema, será que eu vou para rede? Será que eu não vou? Tem uma pesquisa, eu estava até conversando com a Lara, né? De que existe uma pesquisa de que diariamente, em média, as pessoas escalam o Monte Everest com seus dedos passando o feed. A gente escala mais de 900 metros com o feed. O que que vai fazer essa pessoa parar ali e naqueles segundos que eu tenho para chamar a atenção dela, o que que eu posso fazer para trazer, para plantar uma sementinha que vai de fato trazer um impacto para a vida dela? É um desafio, né? Por que você não olha cara a cara? Fica nesse passa, não passar. O que falta é coragem. É muito interessante o que você falou, Carol, que isso me remete a um movimento instintivo do ser humano, que é essa fuga da dor ou a busca do prazer. E como eu vou fazer com que pessoas que não estão associadas a essa causa, a esse problema específico, fujam da dor para entender uma coisa? É preciso então que eu faça o processo da busca do prazer, ou melhor, de que maneira que eu associo, e por isso eu gostei muito da sua abordagem, eu associo aquela causa, o entendimento, a consciência daquela questão ao prazer, ao benefício, ao entendimento do quanto de transformação social pode acontecer e quanto de bem vai trazer para a sociedade se a pessoa tiver aquele comportamento, se ela mudar o padrão, a perspectiva que ela tem sobre aquele aspecto. Então, assim, acho muito inteligente, muito perspicaz essa abordagem, essa condução sua. Obrigada. Lara, Lara Dávila, que prazer ter você aqui, Lara. Lara, eu queria que você me contasse um pouco na sua perspectiva, assim, de vida, na sua experiência com criadores de conteúdos, famosos influenciadores, né? Pelo teu olhar, como é ser uma pessoa
que, ao produzir conteúdo, se coloca num lugar em que se torna, sim, uma pessoa que influencia. Como você enxerga hoje a forma como as pessoas absorvem as diversas influências possíveis e como você exerce esse papel no seu dia a dia? Eu acho que é uma pergunta bem ampla, né, gente? Mas eu sempre fui uma criança que tudo que me emociona, me atravessa, eu gosto de dividir. Então, desde pequenininha, eu vi um filme, eu contava para todo mundo. Isso é muito natural da minha pessoa. Então, eu abri meu Instagram, em 2010. Então, tem, né, 20, 10, quantos anos? 14 anos já, 14 né? anos. E desde o começo, começou como um diário. Eu sou a Lara Dávila e eu cresço com a internet. Foram tantas leituras, conversas, conexões que despertaram profundas transformações dentro de mim. E se eu cresço com a internet, eu quero que o maior número de mulheres possa crescer também. E era uma coisa assim que eu fazia para as minhas amigas. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali foi virando um trabalho e eu sei da responsabilidade que isso tem, né? E cada vez que eu fui crescendo com os números, eu fui entendendo da importância e o cuidado que eu precisava ter. Então, eu sempre fui uma pessoa buscadora nesse lugar do autoconhecimento, porque eu acho que o autoconhecimento é a base para qualquer tipo de presença no mundo mesmo, assim. Acho que até para influenciar, primeiro você precisa fazer o seu dever de casa. E ele é diário, né? Você trabalhar a sua autorregulação, você trabalhar a sua espiritualidade. A gente vive num mundo muito acelerado, com muita informação. E tem que tomar muito cuidado para você não virar um personagem de si. Porque eu acho que hoje a internet, você está sempre se espelhando na grama do vizinho. E muito daquela grama, ela é totalmente editada. Então não é verdade. Muito filtro, é muito disformia. As pessoas estão sempre se comparando num lugar que deixa as pessoas doentes mesmo. É a partir do momento que, inclusive, eu faço cortes da minha vida, já é uma edição. Eu quero comunicar coisas específicas sobre a minha vida e tá todo mundo, por causa de uma busca de aceitação, de uma melhoria na autoestima, né, uma tentativa de se encontrar, criando mais ainda o buraco do vazio existencial à medida que edita tudo, a minha imagem, a minha personalidade, a minha vida, e isso pode causar transtornos, inclusive, por causa de excesso de comparação, né? Por isso que eu acho muito importante você ter bons amigos. Eu acho que amigos de infância são aquelas pessoas que te conhecem, né? Você ter a terapia também, para mim, é um recurso muito forte. E o esporte, assim, o esporte para mim é o lugar, né? Eu moro em São Paulo agora, eu sou carioca, mas eu consegui ir pro parque, dar uma aterrada, sabe? Colocar o meu pezinho na terra, Sim, voltar a lidar com a natureza. Eu acho que é um maravilhoso, né? processo que todo mundo precisava fazer, pegar um pouquinho de Sim. sol, né? A gente também cuidar da nossa alimentação. São coisas muito que parecem óbvias, né? Mas que não são. E ajudam a gente voltar pra gente, né? Sim. E eu acho que a internet, a gente fica muito agitado. Então, outra coisa que eu amo fazer é acupuntura, que é uma ciência Sim. chinesa, né? Que me ajuda pra caramba. Toda vez que eu tô muito agitada, Relaxa, me né? relaxo, assim. Isso é muito legal. Esses recursos todos que nos trazem para dentro de nós mesmos, que nos fazem nos reencontrar com nossa identidade, são muito importantes num mundo em que as pessoas talvez estejam perdendo a sua própria identidade, né? Eu queria perguntar para vocês, e vou deixar a Carol falar primeiro, como é também o desafio da e o impacto emocional que as redes sociais, de forma negativa, também trazem à vida das pessoas. E aí seja, as pessoas de forma geral, ou na vida da mulher, especialmente também. Existe uma abordagem diferente, existe um tipo de impacto emocional, social diferente na vida da mulher nas redes sociais, uma vez que a opressão às mulheres aumentou o índice de aproximadamente 70% a 80% de 2021 para 2024. Eu queria ver um pouco a perspectiva de vocês sobre isso, em relação ao impacto emocional das redes sociais e a forma como a tratativa do tema mulher nas redes sociais tem sido conduzido.
Bacana. Acho que a Lara até chegou a tangenciar esse tema quando ela fala sobre a grama do vizinho, sobre a gente se editar, né? Então, assim, é sempre muito importante a gente reforçar de que a grande maioria das coisas que a gente consome ali, não é que elas não sejam reais, mas elas são editadas, elas têm um filtro. Agora, na era da inteligência artificial, as coisas estão cada vez mais artificiais, por isso a importância da gente se conectar com o que não é artificial, com o que é real, sustentável, que a gente pode tocar, né? Então, certamente, eu acho que para todas as pessoas pode ser extremamente tóxico as redes sociais, mas quando a gente fala das mulheres e principalmente da pressão estética que é isso, pode ser ainda pior. A gente cresceu sendo bombardeada por modelos ideais do que é ser uma mulher. E a gente vem ensaiando ser essa mulher desde então, né? Então, quando eu vi lá aquela mulher perfeita no comercial de shampoo de cabelo, quando eu tinha 5 anos de idade, desde então, eu e todas as meninas tentam seguir aquele modelo, porque nós vivemos em sociedade. E é uma sociedade que busca sempre um norte, a gente sempre se norteia por algo, a gente sempre busca algo ou alguém. Então, hoje as redes sociais elas têm esse papel de nortear a vida das pessoas e principalmente as mulheres. Então, essa pressão estética que estava na TV, que estava na propaganda, hoje ela migrou para a internet quase que integralmente. Então, o que que nós estamos fazendo com a cabeça das nossas jovens, com a cabeça das mulheres, das meninas, das As crianças, crianças, né? das pessoas que estão em processo de formação, porque desde de muito nova elas são bombardeadas com imagens e ideias do que é do que é viver, do que é a vida, que são completamente deturpadas e editadas. Então, é uma menina que ela vai crescer achando que para ela ter um valor na sociedade, ela precisa ter um rosto exatamente simétrico, Simétrico. porque o filtro disse para ela que aquela influenciadora tem, mas às vezes não tem. Porque ela botou aquele filtro, ela pagou milhares de reais para ficar parecida com o filtro. Então, para mim, o grande problema é quando a rede social ela sai da tela do celular e impacta a vida das pessoas. Então, quando você busca fazer mudanças corpóreas, quando você tem um processo de disformia, que é que você não se reconhece, você olha no espelho e não se reconhece mais, porque o que você vê é aquela imagem que está na rede social. Esse, para mim, é o maior impacto negativo das redes na vida da mulher, das meninas hoje. A ponto, inclusive, de você não se reconhecer não só fisicamente, Aham, mas na sua essência, na sua sim. identidade, quando você espera que a construção, a crença de identidade que você tem sobre si também está atrelada, associada às opiniões, aos likes, aos comentários, aos padrões. É uma fuga completa de si mesmo, né? É, Um não. afastamento da sua identidade. Inclusive, Lara, eu sei que você vai falar, vai comentar sobre isso também. Aproveita e comenta também sobre esse consumismo exacerbado por influência. Se você puder linkar o que você ia falar a isso, também eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu ia falar também que não é porque você também tá no padrão que você é saudável. Claro. Então, eu tenho muitas amigas que tomam muitos remédios para emagrecer, que fazem várias cirurgias plásticas e estão sempre em busca de uma perfeição que nunca vai chegar. Né? E eu acho que também tem o livro O Mito da Beleza, que fala de como a sociedade se beneficia da insegurança da mulher. Então, quanto mais insegura a gente tá, mais a gente precisa consumir. E aí é uma bola de neve, porque aí você precisa do carro novo, da piscina, do Golden Retriever, do marido, da roupa, a joia, e nunca é o suficiente, né? Sim, Então, por isso que o autoconhecimento precisa estar muito no dia a dia. E por isso que o bom é as amigas também para lembrar quem a gente é, né? Porque senão se acredita de novo nesse personagem, se acredita nesse materialismo que verdade. não leva a lugar nenhum, né? A gente volta para um tema que foi abordado na semana passada com o Dr. Romo e a Jana, que é essa necessidade que a gente tem hoje de terapeutizar, né? De se tratar, de se ressignificar, de conhecer a nossa história, sabe? De tratar nossa autoestima, nosso amor próprio, para que a gente não busque cavar sempre de novo um lugar de vazio existencial que gera falta de paz, angústia, dissociação da realidade. É porque viver a realidade dos outros nos esvazia de nós mesmos, né? Então, Exato. qual que hoje é uma das perguntas mais difíceis que um jovem, uma pessoa em formação, ela com certeza vai ser um dilema para ela. Se você pergunta para um adolescente assim, quem é você?
Sabe aquele meme da Nazaré? Fazendo vários cálculos. A pessoa desassocia, porque ela tá sempre esperando alguém emitir alguma opinião sobre para ela opinar também. E aí vem o efeito manada, que eu acho que a gente também poderia, né, um novo tópico aqui, porque esse efeito manada também é muito perigoso, porque você vai de acordo com a onda. Às vezes você nem sabe se você concorda, mas você tá indo. Tá todo mundo xingando essa pessoa aqui, eu vou lá xingar também. Tá todo mundo amando essa pessoa aqui, eu vou lá amar também. E olha como isso também nos esvazia de nós mesmos, Sim. né? Sim, Carol, pegando o gancho que vocês citaram aqui acerca do padrão e dessa busca exacerbada e compulsiva pelo padrão, eu me obrigo a te perguntar, uma vez que eu sei que você é mestre em história afro-brasileira, como é isso para as mulheres negras? Como é isso, essa busca, essa, essa sede, essa dificuldade de lidar com a imposição de um padrão que foge completamente àquilo que é a realidade de vida dessas meninas? Como que você enxerga isso? Como que está acontecendo isso? Fala um pouquinho, eu sei que você é especialista em diversidade, em inclusão também, e que você domina muito esse tema e tenho certeza que orientou muitas pessoas. Na tua perspectiva, como as mulheres, as meninas negras estão lidando com essa imposição de um padrão que foge completamente à realidade do que elas são e vivem? Simples a pergunta, né? Beijo, gente. Tchau. Bom, mas vamos lá. Primeiro que eu acho que estamos em um momento onde já existiram muitos avanços. Não dá para a gente olhar para esse tema e ter apenas uma perspectiva negativa, porque certamente coisas que a minha avó, a minha bisavó passaram, a gente não reproduz na mesma intensidade. Porém, se a gente está falando aqui dessa distância, desse padrão de beleza, dessa pressão estética nas redes, certamente quando a gente pega o recorte de ser uma menina negra olhando para esse padrão estético, é ainda mais inalcançável. Por quê? Porque o padrão estético, ele é a pessoa universal é a pessoa branca, né? Eu tava até, às vezes eu tava reparando isso na academia. Eu tava olhando pro aparelho da academia, o bonequinho que simula o exercício físico é o corpo de um homem branco. Livro de biologia, qual que é o corpo padrão que está no livro didático? É o corpo de um homem branco, o homem vitruviano. Então, assim, além da gente não se ver em questões de gênero, a gente não se vê num recorte estético de raça. Por isso, inclusive, eu tenho um projeto muito lindo com a Lara, que se chama Afrobetizar. E você até mesmo trouxe, né, como que a gente precisa olhar para a perspectiva positiva na hora de construir, propor, sermos propositivos, que a gente olha por esse lado. Quando a gente está no nosso processo de alfabetização, tem alguns vícios que são trazidos para a gente, mas mesmo assim existe um processo didático de ensino e aprendizagem onde a gente faz isso para se alfabetizar. Mas essa alfabetização ela é enviesada, porque o ensino hoje, o ensino no Brasil hoje, ele é um ensino enviesado. Não existe isso de que a escola ela é imparcial. Não. Para o seu livro didático ter qualquer coisa escrita, alguém pensou muito bem por gerações, por séculos para aquilo ali parar no seu livro didático. Por que a gente fala de Revolução Francesa e não fala, sei lá, da Revolução do Haiti? Porque foi uma escolha. Então, o livro ele é parcial e isso deixa sequelas, marcas na gente. E aí por isso que a gente tem esse projeto de que vamos recomeçar, vamos nos afrobetizar, vamos passar a olhar o mundo sob essa perspectiva racializada. O que é o racializar os olhares? Eu aprender a olhar o invisível, a olhar o que não é dito, o que está no subtexto, nas entrelinhas, aquelas letrinhas pequenas. Como é que eu faço para enxergar isso? É um pouco do que a gente propõe ali. Como enxergar o que não está na nossa visualmente, principalmente para quem está muito distante da pauta, quem não é uma pessoa negra, como enxergar aquilo que foi negado para mim a vida toda, né? Interessante, maravilhoso. Interessante você falar isso, Carol, porque eu tive uma experiência paradoxal em termos de carreira estudantil. Eu estudava numa escola extremamente bem-sucedida, a escola mais cara da minha cidade, e depois eu, por causa de uma mudança no padrão social da minha família, eu tive que estudar numa escola pública. Estudei em duas escolas públicas. E pasme,
Na escola privada, particular, eu sentia um vazio enorme nas minhas relações. Não existia diversidade. Uhum. Era todo mundo usando as roupas da moda, a galera chegando de Miami, de não sei da onde e tal. Na escola pública, eu descobri o que era amizade na escola. Olha só. Amizade verdadeira, sabe? E uma diversidade racial, social muito grande. Por que eu estou citando isso? Porque o alfabetizar abre o espectro de interação social e de possibilidades que antes estava obtuso e enviesado. Isso aí. Faz sentido? Total. É isso que você falou. Quando você coloca camadas. Ali na escola tem pessoas parecidas que vão para as férias, são no mesmo lugar, que usam a mesma marca, os mesmos tipos, têm a mesma interação. Isso deixa você condicionado ao que hoje a gente fala muito, que são as bolhas. Antigamente não se falava tão abertamente sobre isso, mas já se criavam bolhas. E quando você está num ambiente mais democrático, você quebra esses muros. A gente estava falando sobre quebrar muros e construir pontes Sim. aqui nos bastidores. Então você quebra esses muros e as conexões passam a ser de verdade. Então, o meu sonho é que a gente consiga racializar os nossos olhares para que a gente consiga quebrar esses blocos que criam essas bolhas e todo mundo comece a ter uma conversa de igual para igual, olho no olho. Perfeito. Eu acho que isso Maravilhoso. também traz um gancho para a influência do bem, né? Que é você criar um olhar muito mais empático de verdade e consumir outras realidades, né? Você tem interesse na vida de outras pessoas, você tem amigos de todos os cores, credos. Eu acho que isso que faz a influência ser de Enriquece verdade. muito, né, Lara, a nossa vida, né? Muito, porque senão você só conversa com quem concorda, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui é a gente também conversar com quem discorda, para a Sim, gente criar sim, novas perspectivas, sim. né? É uma coisa interessante que eu já percebi, eu não sei se vocês perceberam, que quando existe um diálogo calmo, quase que as diferenças chegam a, não sei se a zero, mas a 1, 2, 3%. Na verdade, faltava ouvir, É. faltava empatia, faltava entender o aspecto por uma perspectiva da tua história, da minha história, e entender o que você está dizendo exatamente. Sim. É impressionante como que a gente, quando a gente dá essa abertura, a gente diminui muitas diferenças. Sim. O diálogo, a comunicação é fundamental, né, nesse processo. Lara, você é, numa posição social, uma mulher privilegiada, está dentro dos padrões. Sim. Como é para você fazer esse papel de conscientizadora social, ponte, gerar interações com públicos diversos? O que isso significa para você? Como você trata isso? E de que forma que você cumpre o teu propósito, o teu papel de ser uma influenciadora do bem, né? Uma criadora de conteúdo e uma conectora de pessoas. Eu acho que esse papo todo que a gente está falando aqui é como a gente. Não é da onde a gente nasceu, é para onde a gente quer ir. E eu acho que a gente pode fazer essa provocação, assim, de tipo, poxa, eu sou uma mulher privilegiada, branca, e mesmo assim eu criei uma noção que se eu continuasse só na minha bolha, vendo a vida como ela é, a minha vida, eu já cheguei lá, né? Eu já tô lá, porque eu já saí numa corrida social À frente. na frente. Então eu acho que é muito sobre criar de verdade um olhar sincero e entender que não é legal andar na rua e andar de carro blindado. Não é legal a gente ver uma pessoa deitada na rua e achar aquilo normal. Não é normal a gente ver uma criança pedindo, né, para comer na rua. Então eu acho que a gente sair desse lugar de anestesiamento da sociedade e começar realmente a olhar para o lado e entender que tudo que está acontecendo na sociedade me atravessa e te atravessa, a gente está conectado, né? Então eu acho que é muito sobre criar esse olhar de empatia de verdade, né? E sair de um lugar de alienação, porque se alienado é muito mais fácil, tem muito menos sofrimento, mas isso não é a vida real, né? E eu acho que a influência do bem é isso, é a gente entender o nosso lugar e realmente trazer gente nova, né? Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace.
Aproveite cada momento. Lara, aproveitando aqui o ensejo, o momento, o que você poderia falar para o nosso telespectador que está conectado com a gente, que pudesse tirá-lo, tirá-la do lugar comum, que pudesse gerar uma transformação de mentalidade? Uma vez eu assisti um filme, que ele é bem antigo, e se chama Corrente do Bem. E é a história de um professor que ele dá na aula uma missão para os alunos dele de fazer alguma coisa para melhorar o mundo. E aí eles criam a Corrente do Bem. E todos os dias você precisa fazer 3 boas ações. E essas 3 pessoas que são influenciadas precisam passar isso adiante. Isso é o meu Levanta e Vai, que eu falo todos os dias no meu Instagram. Então eu convido quem está em casa de aplicar o seu sonho de levantar aí, impactar 3 pessoas por dia e pedir para elas passarem adiante, para a gente criar correntes do bem. Irradiar energia, Irradiar energia. irradiar amor. E eu acho que, sim, pode ser coisas simples, desde um sorriso, de uma palavra, de uma ação. Eu acho que todo mundo pode fazer isso e a gente precisa Verdade. passar isso adiante. Levanta e vai. Verdade, obrigado. Carol, que mensagem, que recado, o que você pode, nesse momento, transmitir e tocar lá no coraçãozinho da pessoa que está te assistindo hoje, que gere mudança, transformação, reflexão e também que atire do lugar comum através do transbordamento da tua vida, da tua experiência, do teu coração? Se eu pudesse falar assim, uma última palavra, eu sei que às vezes a gente abre o celular, abre uma rede social só para escapar da nossa realidade. Às vezes a gente teve um dia difícil, às vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente quer ver qualquer outra coisa que não nos lembre sobre isso. Mas também é importante a gente sair dessa zona de conforto e às vezes ir para essa zona de confronto e até mesmo de autoconfronto, de confrontar. Será que eu estou fazendo alguma diferença só consumindo coisas que me tiram da realidade? Porque a realidade, ela vai vir em algum momento e se a gente está muito fora dela, o choque ele é maior. Então, se a gente puder buscar conexões reais, conexões de olho no olho, seja nas redes, seja fora delas, e criar realmente essa corrente do bem e sempre passar adiante aquilo que você aprendeu ali. Caramba, vi uma página legal, compartilha com outras pessoas. Tem criadores que dependem do seu compartilhamento, que dependem do seu like para fazer transformações muito maiores. Tem realmente gente muito boa na internet transformando vidas. Então, que a gente consiga olhar também para esse tipo de influência. Acho que é isso. Maravilha. Carol, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua mensagem. Lara, muito obrigado também pelo transbordamento de vocês duas. Foram maravilhosas e são maravilhosas. E você, que está em casa, conectado com a gente aqui, é importante que você saiba que você também é instrumento e influenciador do bem. Você pode transbordar o bem. E para transbordar o bem e fazer o bem, é preciso se sentir bem. Cultivar em si mesmo o amor. Talvez voltar um pouquinho para a tua identidade como pessoa. E pensar de que maneira você pode se alimentar de coisas boas, de conteúdos bons, para também prover coisas boas. E utilizar o teu palco, o teu lugar, a tua plataforma, as tuas redes, a tua voz, o teu olhar, o teu coração, para ser esse instrumento. Talvez, inclusive, eu sinto no coração a vontade de te dizer isso, o cenário à tua volta que você quer que se transforme está dependendo da tua transformação. É como quando a gente se coloca de frente para o espelho. Às vezes você espera que a tua imagem se movimente, que alguma coisa aconteça no espelho, mas só vai acontecer se você se movimentar. O cenário da nossa vida é exatamente assim. A coisa em que eu penso, a emoção que eu sinto, o comportamento que eu tenho, que influencia o ambiente no qual eu estou. Então, se mexa, se movimente, reflita sobre o que você tem pensado, sentido e feito, e a tua realidade vai ser transformada. Até domingo que vem, no próximo programa Conexão.